forma o dia, a hora, a oportunidade para poder chegar no ar. Ouça esta voz, Newton Marques. Eita, coisa boa! Bom te ver por aqui, bom demais. Vamos ao direito à informação. Aqui você tem aula diariamente e periodicamente o seu direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo. Levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal. Fortalece, edificando a casa. Vamos fazer amigos. Vamos aí somar, multiplicar e acrescentar. Já viu a expressão que a união faz a força? Não só como faz a força, mas também faz a diferença. Entretanto, é bom te ver por aqui. Me acompanha. Vamos ao artigo 877-A. É competente o quê? Para execução de título executivo extrajudicial. O juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo ao quê? À matéria. O 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. A lei da reforma trabalhista assegura que a execução poderá ser promovida pelas partes e só caberá ao magistrado agir de ofício se as partes não estiverem representadas por advogados, não mais acionando o princípio do inquisitivo ou inquisitório, no qual o próprio juiz impulsionava o processo executório de forma espontânea. As divergências decorrentes da interpretação da súmula 114 do TST, que assegura inaplicável a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho, e da súmula 327 do STF, afirmando que existe a prescrição intercorrente no processo do trabalho, então equacionou pela evolução da Lei 3.467, orienta-se dessa forma pelos procedimentos adotados no processo civil, em que a execução só poderá ser acionada pelos interessados mediante instauração de processo próprio, que restará sendo dirigida à vara de origem para a devida tramitação. O TST, através de instrução normativa, assegura que após a vigência da Lei 3.467 de 2017, a iniciativa da execução, quando há um incidente de desconsideração da pessoa jurídica que trata o 855-A da CLT, estará limitada aos processos que as partes não estiverem acompanhadas de advogados. Portanto, as partes deverão promover a execução nos termos do presente artigo sob pena de arquivamento. O artigo 878. Faculta-se ao devedor o pagamento imediato da parte que entender devida à previdência social sem prejuízo da cobrança e eventuais diferenças encontradas na execução ex officio. Doravante, a execução das parcelas previdenciárias está previsto no artigo 195 da Constituição e também nos artigos 10 e 43 da referida Lei 8.212 de 91 e a súmula 368 do TST, os quais asseguram o recolhimento dessas dívidas junto à Previdência Social. O 879, sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigo. Temos aí alguns parágrafos a seguir. Entre mentes, as sentenças podem ser líquidas quando o juízo determina desde logo o seu valor de condenação, ou ilíquidas quando o juiz não determina o quanto debeatur, valor devido a que será condenado o réu. A liquidação da sentença pode ser, senhores,
se convalidar por artigos, se requerida a prova de valores da condenação, bem como por cálculos, nos casos em que o juiz remete à contadoria da vara para que seja providenciada a apuração de valor líquido e certo da condenação, cabendo que a liquidação por arbitramento, nos casos que o próprio juiz poderá mensurar um quanto para a condenação. Assevera também que a nova reforma trabalhista, ao firmar-se líquida a sentença, abre-se prazo comum de 8 dias para as partes apresentarem as devidas impugnações de forma fundamentada e com a indicação dos títulos contratuais devidos e seus respectivos valores, que se tornarem contraditórios sob pena de preclusão, perda de capacidade processual para sua manifestação. Juros e correção monetária serão incluídos, claro, na liquidação de sentença, independente de constarem do pedido formulado na petição inicial, conforme expresso na súmula 211 do TST, e atualizações dos créditos trabalhistas será orientado pela taxa referencial divulgado pelo Banco Central do Brasil. Tanto nos acordos realizados em audiência de conciliação ou extrajudiciais homologados pela Justiça do Trabalho, 855-B da CLT, bem como nas condenações de primeiro grau, serão indicadas pelos juízos as parcelas não indenizáveis sobre o valor homologado ou as dívidas trabalhistas determinadas pela liquidação, para que se proceda aos descontos previdenciários e fiscais. A súmula 368 do TST assegura que a Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições. A competência da Justiça do Trabalho quanto à execução das contribuições fiscais previdenciárias limita-se a sentenças condenatórias. É pecúnia que proferir os valores, o objeto de acordo homologado que integre o salário de contribuição, também que é do empregador ou que é a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais, resultante aí de crédito de empregado oriundo da condenação judicial, devendo incidir em relação aos descontos fiscais sobre o valor referente às parcelas tributáveis calculadas em relação à incidência dos descontos fiscais mês a mês que integre o salário de contribuição. Contudo, se tratando de desconto previdenciário, o critério de apuração se encontra disciplinado no artigo 276, parágrafo 4º do Decreto 3.048 de 99, que regulamentou a Lei 8.212 de 91 e determina que a contribuição do empregado, no caso de ações trabalhistas, seja calculado mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas no artigo 198, observado que o limite máximo do salário de contribuição por derradeiro a Fazenda Federal poderá dispensar à União se o valor total das verbas que integram o salário de contribuição ocasionar o quê? Perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico. A liquidação da sentença pode exigir esforços consideráveis, em se tratando de cálculos complexos que formam conflitos desde a apresentação de artigos pelas partes. Em tais situações, recente da Lei 12.405 de 2011 passou a considerar a possibilidade de o juízo permitir que a apuração seja realizada sem o arbitramento e, consequentemente, recolhimento antecipado de honorários do perito, ou seja, as partes podem obter o resultado da perícia antes do pagamento correspondente ao trabalho realizado pelo perito. Observe que o magistrado poderá basear em critérios de proporcionalidade e razoabilidade na condução dos valores que serão ofertados. Entre mentes, nesse sentido, desonera-se a parte que estiver sobrecarregada ou impossibilitada o que de recolhimento antecipado, o que sem dúvida permite maior flexibilização e celeridade a jurisdicionado na obtenção do direito. Trata-se de uma oportunidade singular para aqueles que estão descapitalizados de verem a continuidade do processo sem o ônus de obrigar o recolhimento dos honorários,
quando então não poderiam obter o êxito que lhes permite solver tal dívida. A instrução normativa do TST determina que o juiz deverá conceder prazo comum de 8 dias para que as partes apresentem impugnações fundamentadas que não se aplicam a liquidações iniciadas antes de 11 de novembro de 2017. Da demanda e da penhora 880, requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação do executado, a fim de que cumpra a decisão ou um acordo no prazo, pelo modo e sob combinações estabelecidas, ou quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que o façam em 48 horas, ou garanta a execução sob pena de penhora. Entretanto, senhores, a execução em regra começa com o cumprimento do auto de penhora, oportunidade em que o juiz determina que um oficial de justiça se dirija ao estabelecimento do executado e informe que ele deverá garantir a execução, ou seja, depositar em juízo os valores devidos ao exequente ou indicar um bem para ser penhorado. Observe, então, que os valores devidos ao exequente, que no processo eletrônico, no processo judicial eletrônico, tal medida poderá ser acionada pelos trâmites nele regulados. De certo que tal procedimento do trabalho admite a execução provisória nos autos principais, prosseguindo até o momento da penhora, pois a expressão até a penhora é referencial e não se limita à execução provisória no âmbito do direito processual trabalhista, sendo por consequência aplicável aí o artigo 520 do CPC. O ilustre processualista Manuel Antônio Teixeira Filho assevera que a execução provisória da sentença caberá pela devolução dos recursos, sendo cabível a suspensão se declarar de maneira expressa pela própria norma legal que concede ao juiz poderes para autorizá-las, mediante requerimento do vencedor recorrido, pelo entendimento que a execução provisória é a regra, só derrogada por manifesta dicção legal contrária à provisoriedade da execução, vincula-se ao efeito em que é recebido o recurso interposto da sentença exequenda e não decorre de uma faculdade atributiva do juiz. Daí o recurso de efeito devolutivo, que permite a execução, será provisória. Na exceção, esse feito pode ser suspensivo. A execução não poderá ser promovida até que o inconformismo seja definitivamente julgado. O artigo 899 da CLT assevera que os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo nas exceções previstas nesse título, e permita a execução provisória até a penhora. O artigo 899 da CLT fixa exceção ao agravo de instrução e agravo de petição, que poderão ter efeito suspensivo no que concerne aos segmentos do processo de execução. Em regra, após o indeferimento de seguimento do recurso de revista e não existindo agravo de instrumento, o processo principal baixa a vara de origem e poderá prosseguir na execução até o momento em que o juiz possa obter a garantia do valor devido ao exequente. 881. No caso de pagamento da importância reclamada, será este feito perante o escrivão ou diretor de secretaria, lavrando-se termo de quitação em 2 vias, assinado pelo exequente, pelo executado e pelo mesmo escrivão ou diretor de secretaria. Entretanto, entregando seja a segunda via ao executado e juntando-se a outra ao processo. O processo eletrônico regula essa movimentação para se referir à garantia do juízo na execução. O executado deverá depositar os valores devidos no processo em guia própria recolhida na Caixa Econômica Federal. Você mesmo pode acompanhar o seu processo, tanto o trabalhador como também o empregador pode acompanhar o seu processo aí no TST e no TRT da sua região
se você tiver o número do seu processo, você pode acompanhar diariamente e periodicamente qualquer manifestação aí do seu processo, de dar aí continuidade. Você vai estar por dentro de qualquer menção que for feita. O artigo 882, o executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens a penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 da Lei 3.105 de 2015, Código de Processo Civil. E a nova reforma trabalhista, quem não garantir a execução mediante depósito, a possibilidade de nomear bens a penhora ou apresentar seguro para garantia da execução. As relações de bens impenhoráveis e penhoráveis está nos artigos 833 e 835 do CPC, respectivamente, ressalvando-se a necessidade de depósito acrescido de despesas processuais nos casos de garantia para apresentação de embargos à execução. A ordem processual de bens penhoráveis no processo do trabalho se orienta pelo artigo 655 e 835 do CPC e atendimento ao artigo 882 da CLT. Observe que a penhora pode recair sobre dinheiro, penhora online, uma vez que obedece à gradação prevista no artigo 840 do CPC. Entretanto, quando o executado nomeia outros bens à penhora, não há como executar em dinheiro, pois a garantia da execução deve se operar da forma menos gravosa ao executado, 805 do CPC. Observe que não há fundamento legal para o devedor exigir que os valores penhorados em dinheiro fiquem no próprio banco, onde mantém conta corrente, de acordo com a súmula 417 do TST. A súmula 417 do TST vai orientar o que, em se tratando de execução provisória, fere direito líquido e certo do devedor impetrante a determinação de penhora em dinheiro, desde que nomeados outros bens à penhora, pois o executado tem direito a que a execução se processe da forma que lhe seja menos gravosa nos termos do 796 do CPC. O artigo 854 do CPC assevera que, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz, por meio eletrônico online de acesso ao Banco Central, acionará sobre a existência de ativos em nome do executado, podendo o mesmo ato determinar sua indisponibilidade até o valor indicado na execução. Essas informações limitar-se-ão à existência ou não de depósito ou aplicação até o valor indicado na execução. Compete ao executado comprovar que as quantias depositadas em conta corrente referem às hipóteses do inciso 4 do caput 833 do CPC ou que estão revestidas sob outra forma de impenhorabilidade. Por derradeiro, vale registrar que a penhora em dinheiro atende aos interesses do credor, pois o juiz liberará o que a quantia em prol do credor de imediato, evita que o devedor indique a penhora bens de difícil expropriação. Também é possível a penhora sobre faturamento da empresa executada, em que poderá ser nomeado depositário com a atribuição de submeter à aprovação judicial a forma de efetivação da contribuição e entregar ao exequente as quantias recebidas para que sejam abatidas no pagamento da dívida. 833. Não pagando o executado nem garantindo a execução, seguir-se-á a penhora dos bens, tanto quando bastarem ao pagamento da importância da condenação acrescida de custos e juros de modo, sendo esses, em qualquer caso, devidos à parte da data em que for ajuizada a reclamação inicial. A Justiça do Trabalho poderá proceder à penhora sobre os valores liquidados pela execução,
recaindo diretamente sobre conta bancária da empresa ou dos sócios, quando acionada a desconstituição da pessoa jurídica e sua imediata conversão em nome dos proprietários da empresa, nos termos aí do artigo 50 do Código Civil e Lei 8.078 de 90, através do incidente de desconsideração de personalidade jurídica previsto no 855-A da CLT, em consonância com os artigos 133 a 137, em qualquer fase do processo poderá ser requerido pela parte exequente com o objetivo de garantir a execução. Tal procedimento se faz presente em face do convênio entre a Justiça do Trabalho e o Banco Central do Brasil, podendo o juiz competente também optar por acionar o Renavan Júnior para penhora de veículos da empresa ou sócios. Quanto aos imóveis, terão que ser informados pelos interessados na execução por meio de certidões do RGI, que comprove a propriedade vinculada à empresa ou seus responsáveis em tempo único imóvel que se caracteriza como bem de família e que constituir como moradia permanente não estará sujeito à penhora. Na Lei 8.009 de 90, o valor da execução será corrigido a partir da petição inicial, sendo que a nomeação de bens a penhora pelo devedor está subordinada à ordem preferencial estabelecida no 835 do CPC. O 883-A. A decisão judicial transitada em julgada somente poderá ser levada a protesto que gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juiz. A nova reforma protegeu o empregador de ver o seu nome escrito nos órgãos de proteção ao crédito. Tal medida se ajusta à realidade econômica do país e evita que a empresa seja impedida de participar de concorrência ou mesmo de obter créditos ou receber investimentos públicos ou privados. O prazo para que se efetive a inscrição só ocorrerá após 45 dias da citação e consequente ausência de garantia do juízo por parte da empresa no processo de execução. O TST assevera, por meio de instrução normativa, que as medidas para a realização de execução indireta aplicam-se somente aos processos iniciados 11 de 11 de 2017, dos embargos à execução e da sua impugnação. 884. Garantida a execução, os penhorados, os bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para a impugnação. Será aí também argumentado todas as matérias de defesa, como também apresentado aí as exigências que devem ser adotadas durante esse prazo, que trata o artigo, foi aumentado para 30 dias, pelo artigo 1, primeiro, parte B, a linha B da Lei 9.494 de 97, acrescida pela medida provisória 2180/35 de 2001 para as ações que envolvem o quê? A fazenda pública. Os embargos à execução têm natureza jurídica de ação de impugnação ao processo executório, movida pelo executado por ação, por ocasião de penhora, o qual garantirá o que a possibilidade de questionar matérias abandonadas ao longo do processo, incluídas as afetas ao processo de conhecimento no caso de citação inválida. Os embargos são apresentados ao juiz no que concerne aos requisitos extrissecos pressupostos, exceto quanto ao prazo que deverá seguir o caput do artigo 884 da CLT, com 5 dias para sua apresentação e 30 dias para a fazenda pública. A súmula 419 do TST propugna que, na execução por carta precatória, os embargos de terceiro serão oferecidos no juízo deprecante ou no juiz deprecado, mas a competência para julgá-lo é do juiz deprecante, salvo se versar unicamente sobre vícios ou irregularidades.